em nome de Jesus. Segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 24, versículo 13. Todos encontraram? Podemos ler? A tradução de minha Bíblia diz assim. O título, Os dois discípulos no caminho de Emaús. Eis que, no mesmo dia, ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não reconhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas? Que, caminhando, trocai entre vós, e por que estáis tristes? E respondeu um cujo nome era Cleopas, e disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós pensávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre vós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhe disse: ó nécio e tardo de coração, para que crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todo o profeta, explicara-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Até aí, pode sentar dando glória, em nome de Jesus. Eu sou grato a Deus pelo convite, né? Nosso irmão Milton me deu essa tarefa tão difícil, né? De pregar a palavra de Deus. Eu vou pregar hoje para um povo que conhece Bíblia e que conhece a palavra de Deus muito bem. Estou alegre também em rever meus amigos, presbítero Manuel, esse homem de Deus. Sou grato, é uma satisfação imensa. Jacques também, esse jovem de Deus, João Vitor, os demais irmãos, né? Está ali o Lenilson, que é uma bênção do céu. Glória a Deus. Mandei uma foto para ele e ele colocou lá, ficou uma coisa linda a foto, né? Esse Lenilson é uma bênção do céu. Irmãos, eu não sei como está sendo a tua trajetória com Jesus. Eu não sei como é que está sendo a tua caminhada nesses dias com Jesus. Sabemos que passamos 2 anos muito difíceis, mas estamos aqui para a glória de Deus. O Senhor até aqui tem nos ajudado. O Senhor até aqui tem nos fortalecido. E podemos cantar o hino da vitória, porque Deus é maior
de que todas as coisas que vier contra a igreja do Senhor, Deus é fiel. Aleluia. Deus fez eu me lembrar, irmãos, quando eu era muito jovem, aqui é um culto de jovem e adolescente, apesar que é para todos, né? Deus fez me lembrar quando eu era bem jovem, acho que eu tinha uns 23 anos na época, e eu fiz uma viagem para Recife, para uma convenção. Eu não era obreiro, eu era só membro, novo convertido, mas eu tive esse privilégio de viajar com os pastores. Saiu 2 ônibus de Maceió e foi para Recife para uma convenção. E nós ficamos lá de manhã, tarde e à noite. Foi uma bênção do céu. Vi muitos homens de Deus pregando a palavra, ensinando. E quando eu fui para Recife, quando estava indo, eu fui de lado de um pastor. E a gente ia conversando até chegar em Recife, de Maceió a Recife. Naquela época durava quase 5 horas de viagem. E eu achei muito bom que eu fui conversando com o meu pastor, ele assentado do meu lado. Mas na volta de madrugada, quando a gente estava de volta, eu sentei em uma cadeira e a outra ficou vazia. Não tinha ninguém. E a cadeira que eu estava com o pastor, alguém assentou ao lado dele. E aquilo me entristeceu, porque eu queria uma pessoa do meu lado. Eu queria uma pessoa que eu fosse conversando a viagem inteira. Porque é bom a gente viajar e estar conversando, estar dialogando. E eu não abri minha boca. A minha testemunha aqui, eu estou falando para crente, povo que crê em mistério, povo que crê na palavra de Deus. Né? E a minha testemunha maior é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu não falei, eu só em pensamento eu disse, meu Deus, vou fazer essa viagem todinha aqui, essas quase 5 horas, 4 horas e meia de viagem, e não tem ninguém aqui do meu lado, Senhor. Eu queria tanto uma pessoa aqui do meu lado, para eu ir conversando. E eu estava tão cansado que eu fiquei naquela cadeira da janela. A do corredor ficou vazia. E eu coloquei minhas pernas sobre a outra cadeira, porque não tinha ninguém. E eu já tinha falado com o Senhor só em pensamento. E Deus conhece o teu pensamento. Deus conhece, aleluia, o teu coração. Deus conhece o que você está passando. Deus sabe todas as coisas. E nessa noite Ele vai te dar vitória. Aleluia, creia nisso, tome posse da bênção. Hoje é dia 2 de janeiro de 2022. Aleluia, é ano de bênção para nossas vidas. As coisas velhas passaram e tudo se tornou novo, vai se tornar novo na minha e na tua vida, em nome de Jesus. E Deus me deu um sonho. Eu dormi rápido, presbítero Manuel. Encostei a cabeça e dormi. E eu tive um sonho. E a Bíblia fala que os vossos velhos, os vossos jovens, os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens terão visões. O profeta Joel já falava isso. E Pedro também lá no Pentecoste, ele falou isso, as palavras do profeta Joel. E com essa pregação, Pedro ganhou quase 3.000 almas para o reino de Deus. Aleluia, nosso irmão Pedro. E eu tive um sonho que eu vinha por um caminho. E o caminho era muito estreito. Isso aí, eu era bem jovem na época. O caminho era estreito. E eu estava caminhando em passos largos, rápido. E eu via uma luz lá no fundo, lá no final desse caminho. E no meu coração, Deus fazia eu entender que aquela luz que estava lá no final era Jesus. E eu me esforçava, me alegrava para chegar lá. E, de repente, o caminho ia estreitando mais ainda. E começava a surgir obstáculos da esquerda e da direita para que eu não chegasse até aquela luz. Aleluia. O inimigo se apresentava de um lado e do outro e começava a tirar minhas forças. E eu começava a lutar. A nossa caminhada é assim, irmãos.
é com luta, o reino dos céus é tomado às forças. Aleluia. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se ele venceu, nós vamos vencer também. Se ele venceu, Jesus venceu, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E eu começava a perder as forças, os meus passos começavam a diminuir. E eu queria chegar, a minha vontade era chegar naquela luz. Aleluia. E eu dizia: vou clamar o sangue de Jesus. Eu começava a perder até minhas forças, não conseguia nem falar mais. E me acordei. Quando eu me acordei, eu tive uma visão. Aleluia. Eu estava tendo um sonho, mas depois eu tive uma visão. E visão é diferente visão a gente vê com o coração. Teus olhos nessa noite, se os teus olhos espirituais estão abertos para que Deus possa falar contigo, se tu abrir os teus olhos espirituais, pede misericórdia a Deus, Deus vai abrir os teus olhos espirituais e você vai saber que Ele está falando contigo nessa noite, neste lugar. Deus é fiel, irmãos. E se aproximou uma pessoa com as vestes muito longas, e parou no corredor, próximo à cadeira que estava vazia, que eu estava com os pés, e me fez uma pergunta. Aleluia. Posso sentar ao seu lado? E eu queria ver essa pessoa. Parece que eu estava como impedido de ver o rosto daquela pessoa. A minha cabeça, acho que tinha uma mão aqui que me segurava e eu não conseguia ver o rosto. Eu consegui ver até aqui, daqui para baixo. Mas aquela voz era uma voz diferente. Era uma voz que acalma o vento, o mar, que põe tudo nos seus devidos lugares, que dá basta aos problemas, que resolve a tua situação. E essa voz disse: posso sentar ao seu lado? Eu falei: pode. E tirei as pernas, e ele puxou as vestes assim, e sentou. E eu querendo ver o rosto daquela pessoa, mas não consegui. Ele sentou ao meu lado e eu fiquei olhando. Eu não estava dormindo mais, estava acordado. Depois eu me virei, aquilo me trouxe uma calmaria tão boa. E dormi novamente. E me acordei já próximo, já entrando em Maceió. E já não vi mais ninguém na cadeira. E eu levantei e comecei a olhar na frente do ônibus, todos estavam no seu devido lugar. Olhei para trás, todo mundo sentado. Eu, novo convertido, eu disse: meu Deus, o que é isso? E o Espírito de Deus começou a me revelar: tu não pedisse alguém para sentar do teu lado? Aleluia. Tu não disse que não tinha ninguém para estar do teu lado? Jesus veio e sentou ao meu lado. Quando as coisas estão difíceis, Jesus, Ele prova que está conosco. Talvez você está pensando aí, né, que Jesus não está contigo. Jesus não está te ouvindo mais. Aleluia. Que Jesus não está te respondendo. Olha, irmãos, essa passagem que eu li, aqui já era o terceiro dia, um domingo. E o dia já estava se findando. O dia já estava chegando à noite. E iam dois discípulos tristes, abatidos,
cabisbaixo, sem esperança nenhuma mais, sem forças, mas estava no caminho, aleluia. Glória a Deus. E eles vinham conversando a respeito do que tinha acontecido. A Bíblia diz que eis que no mesmo dia. Por que no mesmo dia? Porque antes deles, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Joana e outras mulheres que a Bíblia não cita o nome, tinha ido ao sepulcro de madrugada, logo cedo. Aleluia. E era o terceiro dia. E chegando lá, a pedra estava removida do túmulo. E elas entraram, olharam e não viram o corpo do mestre. Não viram o corpo de Jesus. Estava lá o lençol dobrado no canto, mas elas não viram o corpo de Jesus. E elas se entristeceram por isso. E saíram cabisbaixa. E de repente aparecem dois anjos, dois auxiliares de Jesus. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Aleluia. E o anjo do Senhor está aqui ao nosso redor para combater todo o mal ao teu favor e ao meu favor. E os anjos disseram para elas: olha, o que é que vocês estão buscando aqui? Vocês vieram buscar o vivente entre os mortos. Eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite, nesse dia. Olha, ele não está aqui mais não. Ele ressuscitou dos mortos. Vocês não lembram que eles falaram para vocês que estando lá na Galileia, aleluia, que ia ser entregue na mão dos homens, dos pecadores, ia ser morto, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Quando Jesus fala, ele cumpre com a sua palavra. A palavra de Jesus é verdadeira, essa palavra é fiel. Aleluia. Tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Aleluia. As coisas estão acontecendo, irmãos. Aleluia. As pessoas estão desapercebidas. Os sinais estão vindo aí, está aparecendo de todas as formas. Aleluia. Jesus está balançando a figueira. Louvado seja o nome do Senhor. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus vem buscar o seu povo a qualquer momento. E a igreja está desapercebida. Aleluia. Como é que você está? Como é que nós estamos diante de Deus? Devemos tomar uma posição diante do Senhor. E eles vinham falando, irmãos, conversando, fazendo pergunta um ao outro, triste. A esperança já tinha esgotado. A Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Jesus é a árvore da vida. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Eles vinham conversando com tanta tristeza, com tanta angústia. Aleluia. Fazendo pergunta um ao outro. E a Bíblia diz que o mesmo Jesus se aproximou e ia conversando com eles. Chegou uma pessoa, encostou e saiu caminhando com eles. E a Bíblia diz que os olhos deles estavam como fechados, impedido de conhecer que era Jesus. Eu não sei como é que estão os teus olhos hoje. Aleluia.
Irmãos, Jesus está trabalhando a nosso favor. O silêncio de Deus também é resposta para nós. E ele se aproximou. E Jesus faz uma pergunta a eles. Jesus faz uma pergunta para você, para mim nessa noite. Que palavras são essas? Aleluia. Que caminhando trocai entre vós. Jesus faz outra pergunta. Por que vocês estão tristes? Jesus quer ouvir da tua boca, meu irmão. Jesus conhece todas as coisas. Quem não lembra quando trouxeram um cego para Jesus? Jesus disse: que queres que eu te faça? Jesus sabia, meu irmão, que o rapaz queria enxergar. Mas Jesus queria ouvir da boca dele. Fala com Jesus. Diz o teu problema. Conta, deixa de estar contando para as pessoas. Conta para Jesus o teu problema. Conta para Jesus onde é a tua dor. Conta para Jesus o que tu estás precisando. Conta para Jesus o que tu estás querendo, que Ele vai agir na tua vida. Que palavras são essas? E por que vocês estão tristes? No versículo 18 ele responde: um cujo nome era Cleópatra, e disse: és tu peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido por esses dias? Aí Jesus disse: quais? Jesus disse: quais os teus problemas? Qual é a tua dor, meu irmão? O que é que tu queres que Jesus te faça? Aí eles começam a falar bem de Jesus. Olha o que eles dizem. As que dizem respeito de Jesus o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. Foi um homem tão perfeito, poderoso em palavras. Mas os principais do sacerdote e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. É bom você falar bem de alguém, viu? É melhor do que falar mal. Conheço um pastor presidente que ele disse que foi deixar o carro dele numa concessionária e ia demorar muito. Ele disse: eu vou tomar um táxi e vou para a igreja. Pastor presidente, eu conheço ele, eu lembro quando ele falou isso aí. Ele disse: vou pegar um táxi e vou para casa. E tomou um táxi. E o taxista perguntou: vai para onde? O senhor está indo para onde? Ele disse: eu estou indo para Ponta Grossa, um bairro em Maceió. Ele: Ponta Grossa? Ele: Rua dos Tibiras, igreja tal. Falou o nome da igreja. Ele fez: eu conheço, né, do pastor fulano. Esse pastor aí, ele fez: o que é que tem esse pastor? Falando com ele mesmo. Ele fez: eu conhecia ele desde criança. Mentira, ele fez: mentiroso. Ele fez: depois que ele foi ser pastor, agora ele recuou, não dá mais valor para mim, nem para minha família. Passa e vira o rosto, não conversa com a gente. E foi conversando, falando mal, e o pastor só escutando, falando do próprio pastor ali. Citou até o nome do pastor. E quando foi chegando perto da igreja, o pastor fez: aqui tá bom. O pastor fez uma pergunta a ele, fez: por que, rapaz? Você gosta de falar mal da vida das pessoas? Ele disse: e por que você está preocupado com as pessoas, com a pessoa que eu estou falando mal? Ele fez: porque essa pessoa que você está falando mal sou eu. E eu nem te conheço, nunca te vi.
Ele olhou para o rapaz e disse que o rapaz caiu o semblante dele. Ele ficou pálido. E ele fez, quanto é a corrida? Ele fez, não é nada não, pode ir embora. Ele, não, eu faço questão de pagar. Ele, não, pode ir embora. Ele fechou a porta e foi embora. Mas aqui os discípulos estavam testemunhando bem de Jesus. Então fala bem das pessoas. Aleluia. Se tu não pode falar bem, fica calado, vai orar por essa pessoa, por essa vida. O que é que tu estás conversando pelo caminho? Aleluia. Com quem tu estás conversando? Aleluia. Quais são as tuas palavras? Jesus conhece todas as coisas, meu irmão. Aleluia. E eles começaram a conversar. Mas eu pensava que ele era o que ia remir Israel. Mas já é o terceiro dia. E o dia já está acabando. As esperanças deles já estavam esgotadas. E eles falam mais algumas mulheres, disse que foi ao sepulcro e disseram que viram lá, o corpo não estava mais lá, e viram uma visão de anjos. E os anjos falaram para elas que, isso eles contando para Jesus, que ele ressuscitou, não estava ali mais. Os discípulos foram lá e encontraram da forma que ela falou, porém não viram ele. Aí Jesus entra com a palavra, com o poder da palavra. Olha, irmão, essa palavra tem poder. Glória a Deus. Essa palavra, ela transforma vidas. Jesus disse assim, ó, nécios. Se alguém tiver aí com o celular, procura saber o que é nécio, o significado da palavra nécios. Aleluia. Quando Jesus fala, meu irmão, a palavra pode ser dura como for, mas ela traz para nós renovo, força, vigor. É diferente de desabafo. Aleluia. Desabafo machuca, maltrata. Aleluia. As pessoas saem irado, mas quando Jesus fala, o teu coração se regozija. Nécio, se eu não me engano, ó, desprovido de conhecimento, de entendimento, é isso? Ignorante e estúpidos. Espera aí. Se fosse eu que falasse para uma pessoa dessa forma, misericórdia, meu Deus. Se a pessoa não for crente, mas quando Jesus fala, meu irmão, Jesus disse, desprovidos de conhecimento. Chama a atenção deles. Vocês são desprovidos, você não lê a palavra, não. Vocês não conhecem as escrituras. Vocês são desprovidos de conhecimento, de entendimento. Vocês são ignorantes, estúpidos. Aleluia. Jesus começa a falar da palavra. Porventura, não convia que o Cristo padecesse essas coisas? Aleluia. E entrasse na sua glória? Não convia isso? Começando por Moisés, irmãos. Moisés já falava de Cristo. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicaram-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. A companhia era tão boa, tão maravilhosa, que a coisa começou a mudar a partir daí. Porque a palavra tem poder. Quando a gente abre o nosso coração para dar ouvido à palavra de Deus, as coisas começam a mudar em nossas vidas. As coisas começam a mudar em nossas vidas, em nosso ser. E quando Jesus estava falando da palavra, o que estava escrito a respeito dele, começando por Moisés e por todos os profetas, eles chegaram no destino.
Emaús. Jerusalém está lá em cima. A gente sabe que toda descida é perigosa. Eles tinham que descer de Jerusalém e caminhar para Emaús. Às vezes a subida é mais difícil, mas se torna menos perigosa. Quem dirige sabe disso aí. Quando você está dirigindo e vai descer uma ladeira com o carro, que a ladeira tem muita curva, você reduz a velocidade para não acontecer um acidente. É mais fácil você fazer uma curva subindo do que descendo. É perigoso. E eles chegaram na aldeia, no destino deles. Que pena que não vai dar para eu concluir tudo, viu? Mas não é por muito falar que Deus fala. Mas eu creio que alguma palavra, alguma sementezinha ficou aí no teu coração. E você vai levar para casa, para a tua vida, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus tem poder. Quando chegaram, Jesus fez menção de mais adiante. E eles os constrangeu Jesus. Disse, fica conosco. Acho que eles que disseram assim, a palavra está tão boa. Essa palavra é tão boa que o Senhor falou para nós. A gente não está conhecendo quem é o Senhor, mas fica conosco. O sol já está se pondo, o dia já está se declinando, já está ficando escuro, o caminho vai escurecer, fica conosco. Eles estavam querendo ouvir mais palavras. Fica conosco. Aleluia. Eu quero pedir à igreja para se colocar de pé com a autorização de nossos irmãos em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração aí, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração aí. Convida Jesus aí, diz, fica conosco aqui, Jesus. Quando eu sair daqui, Jesus, vai comigo para minha casa também. Se eu for trabalhar, Jesus, vai comigo, fica aqui, não vai embora não, fica aqui, Jesus. Está tão bom, aleluia. Fica aqui conosco, que Jesus aceitou o convite. Quando a gente chama Jesus, Ele não te deixa para trás. Quando a gente chama e convida Jesus de todo o coração, Jesus diz, eis-me aqui, minha filha. Eis-me aqui, meu filho, eu vou te abençoar, eu vou te dar vitória. Essa tristeza vai saltar de alegria no teu coração, na tua vida. Fica aqui mais um pouquinho, Jesus. E Jesus sentou. Aleluia. E pegou o pão, sentou à mesa, partiu e passou para eles. Começou a distribuir o pão. Recebe nessa noite, em nome de Jesus. Começou a receber o pão. E quando Jesus partiu o pão e passou para eles, os olhos deles se abriu e reconheceram que Jesus estava com ele e tinha ressuscitado. Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está aqui nessa noite. Ele ressuscitou entre os mortos. Aleluia, para nos trazer vitória. Aleluia, Jesus está aqui nesse lugar, irmãos. Começa a dar um brado de vitória, de glória. Abra a tua boca, deixa o Espírito de Deus te encher. Porque eu sei que aqui tem vaso de Deus. Eu sei que aqui tem homens de Deus. Eu sei que aqui tem mulheres de Deus. Eu sei que aqui tem glória. Eu sei que aqui tem aleluia. E o Espírito de Deus está enchendo a casa. Nessa noite dá lugar a vaso. Aleluia. Se tem alguém nessa noite que não conhece esse Jesus e quer fazer parte,
Eu te convido aqui em nome de Jesus. Faço esse apelo. Quer aceitar Jesus, vem aqui para frente para a gente orar por ti. Se tem alguém crente, se tem alguém não crente, vem aqui. Aleluia. Jesus quer te dar uma nova vida. Jesus quer te dar vitória. Jesus quer transformar o teu ser, o teu viver. Jesus quer te dar uma história melhor. Jesus quer mudar o teu nome. Ei, lá sobre te decai. Se tem alguma alma para Jesus, vem aí nessa noite. Aleluia. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus, porque a tua palavra é fiel, a tua palavra é verdadeira. Eis aí a tua igreja, eis aí o teu povo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um ano de vida, por mais um dia de vida, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela companhia do Senhor. O Senhor nunca nos deixou só. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Levanta a sua mão e diga assim: glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.